Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, saiu um dado hoje, né, um dado bem importante, que mostra pra gente que o Brasil é o sexto maior liberador de CO2 para a atmosfera, em conjunto, né, com alguns outros países. A China é o maior poluidor, os Estados Unidos vem em segundo, a União Europeia e tal. Isso mostra que o Brasil, ao contrário do que uma certa falácia tenta mostrar pra gente, não é um país que se preocupa tanto assim com causas ambientais. Quer saber, galera, o porquê que o Brasil libera tanto CO2, que é o principal gás responsável pelo aquecimento global? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Primeiro ponto que a gente tá sendo um pouco injusto aqui com a nossa análise, por quê? O Brasil é um país gigantesco e o Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes. Ou seja, se a gente comparar, por exemplo, sei lá, Singapura, que é um país pequenininho, e comparar o Brasil, Singapura obviamente tem muito menos chance de liberar tanto CO2 para a atmosfera, já que existe menos pessoas e também o território ele é menor. Então uma análise talvez mais justa seria o total que o Brasil ele produz de CO2 em relação à sua população. Tanto que, por exemplo, outro dado, né, que é muito contestado pelos chineses. A China é o maior poluidor, beleza. Olha o tamanho da população chinesa e olha o tamanho da população norte-americana. Se a gente pegar a poluição total da China, com certeza ela é muito grande, mas porque tem muita gente também. A poluição per capita dos Estados Unidos, ou seja, a poluição por habitante nos Estados Unidos, ela é uma poluição maior do que a poluição chinesa, tá bom? Mas a gente vai falar isso num segundo momento aqui no vídeo. Se vocês observarem os principais motivos que levam, vou colocar aqui para vocês, ó, que levam o Brasil até essa alta liberação de CO2 para a atmosfera, a gente percebe que existe indústria como um fator importante, resíduos bem pequenininho, resíduos é lixo, alguns lixos eles têm que ser queimados aqui no Brasil e libera CO2, por exemplo, lixos hospitalares é um dos exemplos, mas principalmente a mudança do uso do solo. Nossa, professor, o que seria isso, né? É a famosíssima, de uma maneira coloquial, queimada, tacar fogo na vegetação, tá? Resumidamente é isso. Isso é o principal motivo que leva ao aumento da liberação de CO2 para a atmosfera. E olha que coisa relevante, se vocês observarem até a distribuição por unidade da federação, ou seja, qual o estado que mais libera CO2 e que menos libera CO2, observem que o Pará, não é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são os estados mais industrializados, mais urbanizados. São os estados da região centro-oeste e norte do país. Por quê? Porque hoje, esses estados, eles estão passando pelo que a gente chama de avanço da fronteira agrícola. O que seria essa fronteira agrícola? A fronteira agrícola é a área limítrofe entre o que é plantado no Brasil, que vai mais ou menos hoje do Mato Grosso, passando por Tocantins, até o Maranhão, e a área que não é plantada no Brasil, a área de preservação, basicamente a área de floresta amazônica. Só que hoje, o avanço das frentes pioneiras, ou seja, as primeiras pessoas que vão ocupar a região norte do país, está fazendo com que a fronteira agrícola também avance. Isso praticado pelo avanço ali das queimadas também. Queimadas naturais, queimadas antrópicas, enfim, tudo o que acontece ali naquela região, tá? Percebam também que isso não é um problema recente do Brasil. Isso existe já há bastante tempo, né? Talvez 2004, 2005, tá aí no gráfico para vocês. A gente teve um ano gigantesco de queimadas. De novo, tanto antrópicas quanto queimadas naturais. Depende tanto de fatores naturais quanto fatores sociais também. Belezinha? Ok. Só que, para a questão energética, isso é uma coisa super importante também. Se eu perguntar para vocês, professor, mas matriz energética, o Brasil predomina, né? Fontes limpas, renováveis. Mentira! O Brasil predomina na matriz de energia elétrica, fontes renováveis e não poluentes. Mas a nossa matriz energética total predomina petróleo, predominam combustíveis fósseis. Professor, qual que é a diferença da matriz energética e da matriz de energia elétrica? A matriz energética é o total de energia que você utiliza, incluindo a energia elétrica. Mas não só a energia elétrica. Por exemplo, a gente tem o combustível que vai nos automóveis, e o Brasil é um país, por exemplo, que depende muito do modelo rodoviarista, que é um dos que mais libera poluição por unidade de carga, por quilograma carregada. O Brasil é um país que tem bastante indústria de base, né, Usiminas, CSN, Cosipa e tal, que para fazer essa transformação queima bastante carvão, e carvão dos combustíveis fósseis com certeza é o mais poluente, percebe? Então existe uma série de fatores que contribuem o uso industrial para aumentar essa proporção de gás CO2 para a atmosfera. Ou seja, o que eu estou querendo falar para vocês é que o Brasil, apesar da fama de país limpo, renovável, etc., o Brasil é sim um grande poluidor e não vejo nada, nem nesse governo, nem nos governos anteriores,
de tentativa de mudança dessa matriz energética, de tentativa de mudança dessa característica brasileira de ser um país altamente poluidor da atmosfera. Se a gente observar o Brasil, ele é um país que é signatário também do Acordo de Paris. Para quem não sabe, galera, o Acordo de Paris foi um acordo firmado em 2015, no qual os países, tanto desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, eles se comprometiam a reduzir as suas emissões de gás carbônico para a atmosfera. O Brasil até ameaçou com o Ernesto Araújo, no finalzinho do ano passado, a sair do Acordo de Paris, só que, obviamente, galera, uma coisa é os Estados Unidos sair, porque os Estados Unidos é, tipo, o rei do capitalismo. Imaginou, se ele sair, vamos aplicar sanções contra os norte-americanos. Ninguém mais comercializa com os Estados Unidos. Acabou o capitalismo, percebe? O Brasil não. O Brasil, por mais que ele tenha uma importância significativa, ele não é assim, dá para aplicar sanções. Se o Brasil começar a se comportar mal nessas questões geopolíticas, o Brasil vai ser sim poluído. Isso é uma coisa bem importante, tá bom? Mas a nossa matriz de energia elétrica, por exemplo, aí sim, né, fontes renováveis, que é só um pequeno setor do total de produção de energia. O Brasil, ele tem um predomínio de hidrelétricas na sua matriz de energia elétrica. Por quê? Porque a gente tem rios extremamente caudalosos, rios muito cheios, e nosso país é predominantemente planáltico. Então, como tem bastante quedas da água, isso favorece, claro, esse alto potencial de geração de energia elétrica. Só que algumas bacias mais utilizadas, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco, elas estão altamente saturadas. Então o governo, desde a época do PAC, do governo Lula, ele olha assim com olhos excelentes para a Amazônia. A Amazônia é a bacia brasileira que tem o maior potencial hidrelétrico do país. Claro, não no Rio Amazonas, porque é um rio de planície, mas os afluentes, a exemplo da usina de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte e uma série de outras usinas que o governo pretende construir na região da floresta. Só que para construir, você vai ter que desmatar. Isso favorece erosão, favorece assoreamento, deslocamento de população ribeirinha, mudança da vida fluvial, ou seja, uma série de problemas que pode arcar sim com ainda mais prejuízos ao meio ambiente por parte do Brasil. Ou seja, o Brasil não é um país que pensa limpo, digamos assim. Até porque também, se a gente tem que colocar na balança as questões ambientais e as questões econômicas. É muito lindo falar de questões ambientais quando a população está com pleno emprego, quando a população não está passando por crise econômica. Só que imagina agora que o Brasil, imagina que o Bolsonaro, ele decide fazer um anúncio na televisão. Queridos e queridas, essas coisas assim, e aí ele decide que ele vai criar um imposto a mais pra gente fazer um fundo de preservação na Amazônia. E aí, você vai gostar? Pô, não, é verdade, né? Tem que preservar a Amazônia, então vamos fazer um fundo de preservação. É bem possível que você não goste. Assim como o mundo também não gosta. Por exemplo, hoje a gente tem a China, acabou de superar a União Europeia como o país, a União Europeia como se fosse um país, tá? Que mais investe em energias limpas e renováveis, porque a União Europeia desceu seus investimentos. A Alemanha, a França. A França, por exemplo, por que teve aquele monte de manifestação, aquela convulsão social que foi a manifestação dos coletes amarelos? Muito por conta do fundo que o Macron prometeu fazer de preservação, de mudança do motor a combustão para motor elétrico, e ele fez o quê? Ele sobretaxou a gasolina. Só que quando você sobretaxa a gasolina, mesmo que seja para um ideal legal, a população se revolta. Claro, todo mundo depende de gasolina. Todo o transporte depende de gasolina, de combustíveis fósseis. E aí isso vai gerar uma inflação, diminuir o poder de compra e, obviamente, a população não vai gostar. Ou seja, hoje, como o mundo está passando por uma crise, bem provavelmente ano que vem vai ser maior ainda, infelizmente, mas está passando por uma crise, a gente percebe que esse papo de desenvolvimento sustentável, mudança da matriz energética, ele acaba ficando para um segundo plano. Talvez uma grande exceção a isso seja a China, mas os Estados Unidos, por exemplo, ele acabou de ratificar, o Trump já tinha anunciado em 2017, mas acabou de ratificar que ele vai sair do Acordo de Paris. Simplesmente vai sair do Acordo de Paris. Professor, por quê? Porque ele se diz um não aquecimentista, ele diz que o aquecimento global não existe, ele até utilizou esse termo, que a intuição científica dele, intuição científica, hein? Comprova que o aquecimento global não existe, tá? E aí, por conta disso, e também, claro, porque ele foi muito financiado por indústrias de carvão, por siderúrgicas, que dependem de combustíveis fósseis, isso vai fazer com que os Estados Unidos continue utilizando e liberando bastante CO2 para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. E olha que mundo doido que a gente está, né? A China, que é um país socialista, é uma ditadura, tal, hoje tenta promover uma abertura de mercado, reduzir as barreiras alfandegárias que o Trump coloca, e é o país que mais investe em fontes alternativas de energia. Já os Estados Unidos, que é um país teoricamente liberal, é um país que se pauta, né, pelo trabalho, capitalismo, etc., que é um país que deveria promover assim, questões ambientais mais interessantes, o liberalismo, é um país que sobretaxa os outros e é um país que não liga muito para essas questões ambientais.
Ou seja, galera, o mundo tá ficando bastante doido. Perdão, galera. O mundo tá ficando bastante doido aí nos últimos anos, tá bom? Ou seja, e a China, ela continua sendo ela continua ratificando, né, o Acordo de Paris e promete que vai reduzir as suas emissões no futuro próximo. Isso vai chamando muita atenção da comunidade internacional em torno da causa chinesa. A China já é uma liderança na tecnologia 5G, é uma das maiores investidoras com a sua nova Rota da Seda em infraestrutura na Europa, na América, e ainda está querendo se parecer boazinha. Não é, tá? A gente sabe das questões trabalhistas, censura aos direitos humanos, tal, mas ainda querendo se fazer boazinha no mundo da geopolítica, no mundo da hipocrisia. Isso é, novas alianças econômicas com a China, o país preocupado com as questões ambientais e um futuro isolamento geopolítico dos Estados Unidos. A geopolítica está mudando, galera, bastante. E isso é bastante preocupante para os Estados Unidos. Beleza? Deu para entender? Só para a gente resumir, galera, a última coisa, né? O que o Brasil poderia fazer, então, para tentar reduzir essas emissões de CO2 para a atmosfera? Uma mudança da matriz energética? A gente poderia falar, por exemplo, de uma matriz de energia solar. Só que a energia solar, ela tem um problema, que ela é muito cara ainda, né? É uma energia bem interessante, só que ela é muito cara ainda. E aqui, por exemplo, em São Paulo, pessoas que estavam querendo fazer energia solar foram sobretaxadas pelo nosso órgão de geração de energia. Porque era uma falta de competitividade, faltava subsídio, mas um absurdo, tá? Pensando em questões ambientais. A gente poderia investir em energia eólica. A energia eólica, ela é muito cara o custo de manutenção, tem sim impactos ambientais, e pior, né? Ele depende muito das condições naturais. A gente tem um parque eólico no Nordeste, um pouquinho no sul do país, mas é uma coisa muito regional. Ou seja, a questão energética, o futuro da questão energética é bastante preocupante. Mas, galera, convenhamos, se a gente reduzisse as nossas queimadas, com certeza já ajudaria bastante. Belezinha? Deu pra entender? Então tá, galera, então deixa nos comentários ó, o que vocês pensam sobre o tema, né? Meu Deus, o Brasil é um grande poluidor, não sabia. Se vocês querem mais temas sobre assuntos, deixem aí nos comentários, vou ler tudo, tentar dar uma respondida pra vocês. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.